Faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam um modo de prender Jesus com astúcia e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Enquanto estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, durante uma refeição, chegou uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns ficaram indignados. Por que esse desperdício de perfume? Poderia ter sido vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Mas Jesus disse: deixe-na em paz. Ela fez uma boa obra para comigo. Os pobres sempre estarão convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que pôde, ungiu antecipadamente o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que o evangelho for pregado, em todo o mundo, será também contado que ela fez para a memória sua. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. E Judas buscava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram: onde queres que preparemos a ceia? Jesus os enviou com instruções: ide à cidade e encontrareis um homem carregando um cântaro de água. Sigam-no. Onde ele entrar, digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está o aposento onde comerei a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um grande salão mobiliado e pronto. Ali preparai. Foram, encontraram tudo como Jesus dissera e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, comendo, disse: em verdade vos digo que um de vós, que come comigo, me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a perguntar, um após o outro: sou eu? Ele respondeu: é um dos 12, que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai, como está escrito, mas ai daquele por quem ele for traído. Melhor lhe seria não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou a eles e todos beberam. E disse: este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o beba novo no reino de Deus. Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro insistiu: ainda que todos te abandonem, eu não. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro afirmava com veemência: mesmo que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. E todos disseram o mesmo. Chegaram a um lugar chamado Getsêmane. Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu oro. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Disse-lhes: minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se e orou: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orou pela 2ª vez e depois uma 3ª. Finalmente, disse: basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me traz se aproxima. Judas chegou com uma multidão armada de espadas e paus, enviada pelos líderes religiosos. O traidor havia combinado o sinal: aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o. Aproximou-se de Jesus e o beijou. Então o prenderam.
Um dos que estavam com Jesus sacou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Mas Jesus disse: Saístes com espadas e paus para me prender como se fosse um criminoso. Todos os dias estive no templo ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Todos o abandonaram e fugiram. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, anciãos e mestres da lei se reuniram. Pedro seguia de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote, onde se aquecia junto aos guardas. Os líderes religiosos buscavam testemunhos contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunharam falsamente, mas os depoimentos não coincidiam. O sumo sacerdote perguntou: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes. Ouvisteis a blasfêmia. Que vos parece? Todos o julgaram digno de morte. Alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e o agrediram, dizendo: Profetiza. E os guardas lhe davam bofetadas. Enquanto isso, no pátio, uma criada viu Pedro e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou: Não sei do que falas. Ela insistiu, e Pedro negou novamente. Mais tarde, outros disseram: Certamente és um deles, és Galileu. Então Pedro começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E naquele momento, o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, chorou amargamente.